sou a Aline, premiada em Umas Alternativas, e hoje eu vim aqui voltando para falar sobre alguns dos melhores filmes de todos os tempos, que é Senhor dos Anéis, a série que vai revisitar a obra do J.R.R. Tolkien, tá quase aí, que é O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder, série do Prime Video que estreia no dia 2 de setembro. Eu não sei vocês, mas eu estou bastante ansiosa, e por conta da série e por conta de uma outra coisa que eu já vou comentar, eu decidi revisitar os filmes e eu vou vir aqui compartilhar com vocês as minhas impressões sobre cada um dos filmes. Mas não é simplesmente uma revisita, é uma revisita e também uma assistida pela primeira vez. Por quê? Eu ainda não tinha assistido as versões estendidas dos filmes. Até então, geralmente para você ter a versão estendida, você tinha que ter comprado, né, o box com essa versão, que vai incluir aí várias cenas extras que eles gravaram, mas que não foram pro corte final do filme. Ou você tem, sei lá, um amigo que tinha, né? Bom, a questão é que eu nunca tinha assistido, por mais que eu tivesse muita vontade de assistir essa versão mais longa. E recentemente, essas versões estendidas de O Senhor dos Anéis, tanto a Sociedade do Anel, As Duas Torres e O Retorno do Rei, elas entraram na HBO Max. Então tá lá, quem tem acesso ao serviço de streaming consegue hoje facilmente assistir essas versões estendidas. E eu vou vir aqui falar pra vocês o que eu achei. Por enquanto assisti só A Sociedade do Anel, mas vou também assistir os outros dois filmes. Antes de eu falar o que eu achei da versão estendida de A Sociedade do Anel, vai aqui algumas curiosidades, sei lá, complementos para vocês entenderem esse vídeo. É que, primeiro, não se enganem com aquela duração que tá na HBO Max, que tem, sei lá, primeiro Senhor dos Anéis, ou Sociedade do Anel, versão estendida tá lá com 3 horas e 48 minutos. Sendo que o primeiro filme, o corte original lá do cinema, não tem 3 horas. Daí eu falo que o corte original da Sociedade do Anel não tem 3 horas, tem exatamente 2 horas e 58 minutos, mas não tem 3 horas. E se você clicar aqui, né, no versão estendida de Sociedade do Anel, 3 horas e 48 minutos. Daí a gente olha e pensa, caraca, 50 minutos de cenas extras, né, dentro desse filme. Não são 50 minutos de cenas extras. Isso porque se o filme é uma versão estendida do corte original, os créditos também são estendidos e a gente tem nada mais, nada menos que 28 minutos de créditos. Sim. Então, desses 3 horas e 48, 28 minutos, quase meia hora aí, são de créditos finais do filme. O que a gente tem efetivamente de cenas extras no filme são 30 minutos, o que já é bastante para um filme longo como é A Sociedade do Anel. Mais uma informação que vale aqui para eu tecer meus comentários, mas eu li os livros de O Senhor dos Anéis, todos os 3, então algumas coisas que eu vi ali no filme foram coisas que eu já conhecia dos livros. Então, só para situar também vocês nos comentários que eu vou fazer. E é claro que esse vídeo vai ter um pouco de spoilers sobre o que vocês vão encontrar em A Sociedade do Anel, versão estendida. Se você não quer nenhum spoiler dessa versão, que já tem muitos e muitos anos aí disponíveis, vá lá, assista, depois volta aqui, que eu vou comentar um pouquinho sobre essas cenas, e no final do vídeo eu vou falar se eu acho que o filme é melhor na versão estendida ou não. Antes, se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, não esquece de deixar o like no vídeo, porque no final do vídeo você vai esquecer. Mas, né, se vocês gostam desse conteúdo, já deixa o like aí. Me segue também lá nas redes sociais, que eu posto outras coisas que não necessariamente viram conteúdo aqui pro canal. Sem 30 minutos de cenas extras de A Sociedade do Anel, a gente tem desde cenas completamente novas que a gente não tinha lá na versão original, e também a gente tem algumas cenas que são mais extensas do que elas eram, né? Elas foram editadas para ter um tempo menor, né? Focar talvez em outras coisas, não tanto em outros personagens. E eu vou destacar alguns momentos da versão estendida
que eu gostei mais e que eu acho que vale a pena comentar aqui no vídeo. Logo no início de A Sociedade do Anel, a gente tem uma introdução bem mais longa do que a gente tem no original, e olha que a gente tem uma grande introdução ali em A Sociedade do Anel, mas no momento em que os hobbits começam a ser introduzidos. Na versão original a gente simplesmente começa com o Frodo e aí ele já encontra o Gandalf, e depois que a gente vai vendo que eles estão fazendo ali a festa de aniversário do Bilbo, mas na versão estendida a gente tem uma longa narração do próprio Bilbo, que ele vai falando um pouco sobre como são os hobbits, quem são essas criaturas, esses seres, né, o que eles gostam, o que eles fazem. É muito gostoso de ouvir, a gente vai entendendo um pouquinho como eles gostam das coisas simples, como eles gostam de beber, de comer, de fumar suas ervas. Por um lado, eu achei essa introdução lindíssima, assim, porque eu acho que nessa narração do Bilbo, e é claro que eu tenho minha opinião corrompida, porque né, a gente já conhece essa história, já conhece os personagens, já gosto muito dos hobbits, mas eu acho bonito como eles são apresentados, então você já fica, acho que emocionalmente envolvido com eles ali. E eu gosto particularmente de uma cena que o Bilbo fala, né, ele tá narrando e aí a gente tá vendo ali os hobbits no condado fazendo suas coisas, fazendo a festa, né, organizando a festa do Bilbo, cuidando das suas vidas. Mas ele fala num momento que os hobbits amam ver as coisas crescerem. Mentira, ele fala que todos os hobbits amam as coisas que crescem. E nesse momento a gente tem o Sam, né? Aparece o Sam enquanto o Bilbo tá narrando, olhando maravilhado pro jardim dele, pras plantas. E eu acho que essa introdução pro personagem do Sam é uma introdução tão bonita e tão de acordo com o que a gente conhece do Sam, que eu sinto um pouco dele não ter sido introduzido com essa cena e ter sido introduzido de uma forma bem mais banal, assim, só ao longo dos 3 filmes que a gente vai dando importância pro personagem do Sam. Então, nesse ponto específico, eu acho que a introdução do Sam poderia ter sido exatamente essa. Só que ao mesmo tempo que eu gosto muito dessa introdução, eu acho que ela é muito longa. A gente já teve uma introdução com a Galadriel lá contando, né, da Guerra do Anel, dos Anéis do Poder que são forjados e tudo mais. Eu acho que mais essa narração do Bilbo torna a entrada no filme, na história efetivamente, muito longa. E o impacto que a gente tem de ver o Frodo encontrando o Gandalf naquela cena lindíssima que, né, o Frodo vai e fala que o Gandalf tá atrasado e o Gandalf diz que não, o mago nunca tá atrasado nem adiantado, ele chega exatamente na hora que ele quer. Essa cena que é tão impactante no filme original, ela perde um pouco o impacto, porque a gente já tá vendo ali os hobbits, já tem coisas acontecendo, então tem esses dois lados nessa introdução. Tem uma outra cena que eu gosto bastante nessa versão estendida, que é um momento na festa do Bilbo, em que o Bilbo tem um diálogo com o Frodo e ele fala o quanto que ele sente orgulho do Frodo e tudo mais. E só quando eu assisti essa cena na versão né, estendida é que eu percebi que no filme a gente não tem um momento solo do Frodo com o Bilbo antes do Bilbo ir embora do condado, assim. Então a gente teria, né, na versão estendida, nas cenas que eles gravaram, esse momentinho entre os dois que mostra quanto que o Bilbo ama o Frodo, né? Quanto que eles têm uma relação próxima, que na versão original, como eles não têm esse contato, a gente sabe, né? O Gandalf fala pro Bilbo, ele gosta muito de você, né? O Bilbo fala, né, também gosto dele, ele é meu herdeiro e tudo mais. E essa cena é o único momento que a gente tem do Bilbo e do Frodo antes que o peso da missão do anel recair sobre Frodo. Ainda é um momento mais leve entre os dois. Para os nostálgicos no livro, a gente tem uma outra cena
que é quando o Frodo e o Sam estão sozinhos ainda, saindo do condado, e eles veem os elfos atravessando ali. Eles nem interagem com os elfos, mas só veem os elfos passando, porque os elfos eles estão indo para os Portos Cinzentos para deixar... eu ia falar Westeros. Para deixar a Terra-média. É uma cena que realmente não tem nenhum grande impacto na história, mas eu lembro que eu gostava muito dela quando eu li os livros, então, sei lá, eu achei bonita. Para os nostálgicos do livro parte 2, a gente tem um momentinho em que os hobbits já estão com o Aragorn e uma hora que eles estão dormindo, o Aragorn ele tá cantando a balada de Beren e Lúthien. Para quem não conhece essa história, é a história de um casal, né, dois amantes, ele um mortal e ela uma elfa. E é uma história que tem um final bastante trágico. Ter o Aragorn cantando essa balada, ele que é apaixonado por uma elfa e que visualiza um futuro sombrio para a história de amor dos dois, é um momento bastante bonito. O Frodo pergunta, né, aí que ele conta. Eu imagino que a decisão de tirar essa cena é que não haveria muito porquê colocar mais uma informação sobre um casal do passado que, sei lá, nem vai ser trabalhado na história. Mas eu acho que seria um prenúncio interessante aí sobre uma possibilidade bastante grande de que o casal que a gente veria logo em seguida, né, o Aragorn e a Arwen, possivelmente não terminariam felizes. Poderia deixar aí a pulga atrás da orelha das pessoas, né? Será que vai dar certo? Não vai dar? Aqui eu já vou pular para algumas cenas que se passam lá em Lothlórien, que eu acho que é o conjunto de cenas mais interessantes que a gente tem na versão estendida. E todos eles têm um tanto a ver com a Galadriel. Existe um pouco de drama ali antes deles entrarem em Lothlórien, uma discussão com os elfos, se eles vão levar os membros da sociedade para se encontrarem com a Galadriel e com o Celeborn. Mas acho que meio para mostrar que não foi fácil assim eles chegarem lá e de repente já são levados para os governantes locais, mas talvez isso seja também mais para os fãs do livro que ficam pegando esses muitos detalhes que eram melhor explorados no livro e, sei lá, não teve uma efetividade nessa versão estendida de tornar esse plot muito mais interessante, porque as coisas são resolvidas até rapidamente no filme, por mais que eles tenham colocado o drama de que eles tiveram que discutir ali com os elfos e convencê-los, pelo tempo do filme, que é longo, mas eles não ficam muito nisso, né? As coisas já são resolvidas e eles são levados. Mas eu gosto da cena estendida seguinte, que é quando eles encontram o Celeborn e a Galadriel pela primeira vez, que ela começa a falar um pouco na mente das pessoas. Esse momento existe no corte original, só que ele é estendido na versão estendida e a gente vê como a Galadriel vai falando na cabeça de vários personagens. Isso na versão original, depois tem o Boromir relembrando e falando para Aragorn que ele ouviu, né, a voz dela também na cabeça dele. Mas, né, a gente vê um momentozinho dela com o Gimli, por exemplo, que é bastante bonito. Eu teria deixado essa cena do jeito que ela tá na versão estendida. A gente tem ainda, com certeza, a cena mais aguardada, mais aclamada, mais tudo. E essa eu não teria tirado de forma alguma, que é o momento em que a Galadriel, já se despedindo dos membros da sociedade, ela dá os presentes, né, para cada um. A gente entende com essa cena que eles ganharam as capas, que a gente vê depois, mas a gente vê eles ganhando. A gente vê também que eles ganham as lembas, né, que são os pães élficos que vão ajudar eles a manterem comida, né, e são pães que
bolos élficos, né, que deixam eles satisfeitos sem precisar caçar ou ter outras fontes de alimento. No original, a gente acaba vendo só quando a Galadriel dá o presente pro Frodo, que é o presente que ele vai utilizar, a luz de Elendil contra a Laracna. Mas no livro, todos os membros da sociedade, além das capas e das lembas, cada um ganha um presente especial, né? Um presente único, de certa forma, e personalizado. Só o coitado do Boromir, que nem na versão estendida ganhou um presente, né, só pra ele, muito triste. Mas no livro ele ganha sim, fala que ele ganha um cinto de ouro maciço com forma de folhas e tal. É isso que ele ganhou no livro, pra quem, né, não sabe. Eu também fiquei chateada do Sam não ter ganhado seu presente completo, porque na cena aqui estendida a gente vê que ele ganha uma corda, e ele de fato ganha essa corda que vai ser usado mais pra frente, mas ele também ganha o presente que eu considero que é o mais especial, que é uma caixinha com terra do Jardim da Galadriel e uma semente de uma árvore chamada Malorn. E eu acho que eles não fizeram ela dando esse presente pro Sam porque a gente não tem isso no futuro, né? Que pra mim é uma pena, mas estenderia ainda mais a conclusão de O Retorno do Rei, que tem muitas e muitas conclusões ali na história. Mas no futuro, o Sam, ele usa essa terra pra plantar novamente as coisas no condado. O condado, nos livros, ele é atacado e muitas coisas ali são destruídas. Eu acabei de falar que a gente tem essa introdução que mostra inclusive o Sam, né, plantando e vendo as plantas crescerem e ficando feliz com o que ele vê. Então ele vai fazer isso no futuro, de trazer de volta essa vida, por assim dizer, ali no condado, inclusive com plantas, com novas coisas. Ele também planta a semente da árvore que cresce e vira a árvore de Valinor ali no condado, vira inclusive uma árvore que acaba atraindo muitas pessoas para o condado para ver essa árvore. Tem um monte de coisa bonita. No livro fala que essa primavera que veio depois dessa, né, que o Sam plantou todas essas plantas usando a terra da Galadriel, ela foi especial, o condado nunca esteve mais bonito, as crianças que nasceram naquela época nasceram com características élficas. Eu acho tudo isso muito bonito. Infelizmente são informações que a gente não tem dos filmes. Eu acho que por isso eles não quiseram adicionar esse elemento, né, o Sam ganhando. Mas sim, a gente tem outro momento incrível, que é o presente do Gimli. Se a gente pudesse ter uma única cena estendida para escolher, para entrar na versão final, acho que tinha que ser essa do Gimli ganhando o presente da Galadriel, porque, né, desde aquele momento lá que eles se encontram pela primeira vez e que na cena estendida já mostra que a Galadriel tem um certo carinho ao tratar com o Gimli, inclusive oferecer consolo para ele por tudo que eles viveram nas Minas de Moria. Você vê que o Gimli fica absolutamente encantado com a Galadriel, apaixonado, encantado pela figura dela, pela beleza dela. E a gente tem esse momento que mostra que ele pede um fio de cabelo da Galadriel e ela, encantada com o pedido e com a postura dele, né, de humildade e tudo mais, de clara devoção, ela não dá um fio, mas ela dá 3 fios. É muito fofo. E é assim que eu fecho as cenas que mais me chamaram a atenção nessa versão estendida. Tem coisas a mais. Tem algumas cenas que são um tanto quanto desnecessárias e tem outras que acrescentam coisas da mitologia. A minha conclusão é que, se você é fã de Senhor dos Anéis, você já assistiu o filme, você quer
ter mais informações sobre a história, sobre o universo de Senhor dos Anéis. Ou se você lê os livros também, você, né, lembra desses detalhes ou nem lembra. Talvez você vá relembrar enquanto você está assistindo essa versão estendida. Então, definitivamente vale a pena assistir a versão, porque todas essas cenas, por mais que algumas sejam aparentemente descartáveis, elas vão te trazer uma coisa gostosa, assim, de ampliar esse universo. Agora, se você chegou até o final desse vídeo, você nunca assistiu O Senhor dos Anéis, acho difícil, mas se você chegou aqui, não viu ainda, tá querendo saber se vale a pena assistir, começar a assistir Senhor dos Anéis pela versão estendida, ou você vai apresentar para alguém e tá em dúvida se você apresenta a versão estendida ou a versão normal, eu não recomendo começar pela versão estendida, porque eu acho que esses 30 minutos a mais que o filme tem, dentro de um filme que já é bastante longo, eles atrapalham o ritmo do filme. Eu acho que eles foram bastante sábios no corte original da Sociedade do Anel, e eles tentaram ao máximo impor um ritmo mais orgânico, mais interessante para a história. Como eu disse, talvez a pessoa já comece a achar um saco o filme logo no início, porque é muita narração para introduzir efetivamente a história se desenrolando. Então, essas ceninhas extras que reforçam coisas que nem vão ser muito trabalhadas ao longo do filme também podem cansar. Basicamente é isso. Vai apresentar o filme pela primeira vez, vai assistir pela primeira vez, eu recomendo assistir o corte original, a versão mais enxuta de 2 horas e 58 minutos. Quer descobrir mais um pouco? Vai para a versão estendida e seja feliz. Vamos ver como vão ser as próximas versões estendidas. Será que no filme As Duas Torres e O Retorno do Rei essas cenas realmente têm um impacto na narrativa? Eu acredito que sim. Vamos ver. Vou descobrir nos próximos vídeos, eu vou compartilhar aqui com vocês. Me digam se vocês já tinham assistido a versão estendida, o que vocês acham dela e como que tá a expectativa de vocês para a série de O Senhor dos Anéis do Amazon Prime Video. Obrigada por me acompanhar e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!